galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí a mais um Fractal Revisa. E na aula de hoje a gente vai estar falando um pouquinho de função seno. Galerinha, eu disse para vocês, toda função seno, de maneira geral, ela pode ser representada como sendo A mais ou menos B, que multiplica o seno de mx mais n. É interessante a gente saber o que significa cada uma dessas letras e às vezes até a questão dos sinais. Por exemplo, o A para nós, ele representa o eixo central. Quando eu penso numa função seno, turma, o seu gráfico é uma onda. Ele tem um eixo central, turma, que joga, vamos dizer assim, o que eu... Volta. Olá galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí a mais um Fractal Revisa. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a função seno. Turma, que interessante a gente saber, é interessante a gente conhecer essa chamada função seno. De maneira geral, uma função seno pode ser representada por y igual a A mais ou menos B, que multiplica o seno de mx mais n. Onde A para nós representa o eixo central. A questão do mais ou menos, turma, quando eu penso nesse mais ou menos B, quando eu coloco mais, simboliza que no meu gráfico, minha função vai estar crescendo. Se eu jogo o sinal negativo, simboliza que minha função está decrescendo. Quem é o B para nós? O B para nós é a chamada amplitude. Turma, amplitude eu posso falar para vocês que representa a altura de uma crista ou a altura de um vale. Além disso, turma, nós temos esse chamado M e esse chamado N. O M para nós, que é o elemento que acompanha o X, ele vai determinar quem para nós? Ele vai determinar e vai definir o período. O período, turma, lembrando a vocês, é o que a gente demora para concluir uma volta lá no nosso gráfico. E o N representa o que para nós? O deslocamento horizontal do gráfico. Ou seja, eu vou estar jogando essa onda ou para a esquerda ou para a direita. Beleza, conhecendo seus principais elementos, como observação eu trago o seguinte para vocês. O gráfico de qualquer função seno sempre vai ser uma onda. Segundo ponto a ser lembrado. Professor, como que eu calculo o chamado período? O período ele é dado para nós por 2π dividido pelo módulo de m. Lembrando, quem é esse m, turma? É o elemento que acompanha o x. Além disso, turma, é interessante a gente saber calcular a imagem. A imagem, turma, é onde minha onda vai estar passando. Ou seja, no gráfico vai representar de onde ela vai lá no mínimo aonde ela chega lá no máximo. Então, o meu conjunto imagem sempre vai estar definido aonde? Do mínimo até o máximo. O mínimo vai ser A menos B, o máximo vai ser A mais B. Lembrando, B eu estou pegando o valor em módulo, valor absoluto. Turma, o domínio de qualquer função seno sempre vai ser o conjunto dos números reais. E vale a pena lembrar, se eu quero obter os valores máximo e mínimo de uma função seno, basta trocar o seno por 1 ou por menos 1. Lembrando, lá na circunferência trigonométrica, o maior valor que o seno atinge é 1, o menor valor que ele atinge é menos 1. Tendo isso na cabeça, turma, eu trouxe o exercício 5 e o exercício 8 para a gente brincar um pouco. No exercício 5, ele traz essa função seno, y igual a 2 vezes o seno de 3x. O que ele pede para você determinar? A primeira coisa que ele pede para você determinar é o chamado período. E a segunda coisa que ele pede para você determinar é o chamado conjunto imagem. Só que para pensar no conjunto imagem, eu gosto de definir quem é o máximo, quem é o mínimo. Por quê, professor? Porque meu conjunto imagem, ele vai do valor mínimo até o valor máximo. Então, turma, tendo isso na cabeça, vamos lá. Se eu quero calcular aqui o período dessa função, turma, como eu mostrei para vocês, eu tenho que olhar para o número m. Quem é o número m? É o número que acompanha a incógnita x. Nesse caso aqui da função, turma, dessa função, quem está acompanhando o número x é o 3. Então esse cara aqui para nós, ele é o m. Turma, então se eu quero o período, vai aparecer 2π dividido pelo módulo de m. Lembrando a vocês, o m representa o número 3. Galera, o 3 ele é positivo? Sim. Se ele é positivo, o módulo de um número positivo é sempre ele mesmo. Se é ele mesmo, turma, quem que vai aparecer aqui para nós embaixo? O próprio 3. Então o período dessa função ela é dada por 2π dividido por 3. Bem simples da gente determinar. Bem tranquilinho. Segunda coisa que ele pediu para a gente determinar é o chamado conjunto imagem. Para pensar no conjunto imagem, antes eu vou pensar no valor máximo e no valor mínimo.
Turma, como que eu disse que a gente obtém esses valores máximo e mínimo? Basta trocar, se eu quero o máximo, basta trocar o seno por 1. Se eu quero o mínimo, basta trocar o seno por menos 1. Então, vamos achar o valor máximo. Se eu quero o valor máximo, turma, então eu vou trocar esse seno pelo número 1. Aí eu pergunto para vocês, quanto que é 2 vezes o número 1? Não é 2? Se eu quero obter o valor mínimo, turma, basta trocar esse seno por menos 1. Quanto que é 2 vezes menos 1? Não é menos 2? Então eu pergunto para vocês, professor, e quem é o conjunto imagem? O conjunto imagem vai do mínimo até o máximo. Então é fechado no menos 2 e fechado no 2. Ou seja, o exercício pedia período e o exercício pedia imagem. Determinamos os dois elementos? Determinamos. Segunda questão. Lá no exercício ele fala de um custo para produzir uma certa unidade de um objeto lá. E ele diz que a nossa função custo é dada por C de t, que representa o custo, igual a 200 mais 120 vezes o seno de π vezes t dividido por 2. E o exercício pergunta para você quem é o custo máximo, quem é o custo mínimo de produção. Se eu quero obter o máximo e o mínimo, o que eu disse para vocês? Basta trocar o seno por 1 ou por menos 1. Nesse caso é o máximo, então eu vou trocar o seno por 1. Se eu trocar o seno por 1, turma, no lugar desse seno de π vezes t dividido por 2, eu vou colocar aqui número 1. 120 vezes 1 dá 120, mais 200, o custo máximo é 320. 320 reais. Turma, se eu quero obter o custo mínimo, basta trocar esse seno por menos 1. Então, no lugar de seno de π vezes t dividido por 2, eu irei colocar menos 1. Mais com menos é menos. 120 vezes 1 dá 120, só que esse 120 está negativo. 200 menos 120 é 80. 80 o quê? Reais. Dessa maneira, a gente acaba determinando o custo máximo e o custo mínimo. Meninos, peço para que vocês, além desses dois tipos de exercício, dê uma olhada na questão do gráfico. Saber como tirar cada elemento lá do gráfico. Quem que representa a amplitude, quem que representa o eixo central, e assim por diante. Galerinha, um beijo a todos vocês e até a próxima.